Olá, amigos, João Birkan do Sim Consult. É bem complicado vir aqui tentar explicar para vocês, nossos amigos, a razão pela qual o mercado está caindo por 10 semanas consecutivas. Vocês sabem quando aconteceu isso a última vez? Em 1936, foi o ano em que foi lançado os contratos de soja para ser negociado na Bolsa de Chicago. Como não tinha liquidez, o mercado operou mais do que 10 semanas negativamente. Então, depois disso, nunca mais. Então, realmente está muito difícil de explicar, porque nós não temos sobra de alimentos no mundo. A produção e o consumo estão muito equilibrados, muitas vezes até pendendo para o consumo ser maior do que a produção, porque as quebras que nós tivemos, quebra nos Estados Unidos, quebra na Argentina, quebra agora no Brasil, e os preços estão deprimidos. Então, está difícil de entender. Então, a gente faz algumas suposições assim, que poderiam estar contribuindo para a depressão do mercado, né? Uma delas é essa guerra dos produtores lá na Europa Ocidental, né? Os produtores estão ganhando essa guerra e talvez então eles possam estar tomando alguma medida, os governos, para deprimir os preços de forma a fazer com que o produtor tenha que botar o rabinho no meio das pernas e voltar para casa. Pode ser uma estratégia, não estou afirmando, estou só supondo. A outra é as ONGs. Nós temos uma permanente guerra entre produção e os ambientalistas, né? E essas ONGs são muito ricas e são patrocinadas pelos homens mais ricos do mundo, que passaram a vida inteira fazendo, a grande maioria deles, fazendo lambanças e ganhando dinheiro desonestamente também, além de honestamente, mas também muitas vezes desonestamente, e no final da vida querem ser os defensores do mundo, né? E até para limpar um pouquinho, talvez, a sua consciência, e patrocinam, às vezes, atitudes não tão louváveis, né? Como muitas vezes acontece até aqui no Brasil, querendo proibir o desmatamento de áreas para a produção de alimentos, né? Acho que tem que ter a preservação ambiental, tudo tem que ser feito dentro de uma norma, mas não numa rigidez e numa escala tão ortodoxa como essas ONGs são, né? Então isso também pode ser uma das razões, né? Mas isso não tem prova nenhuma, eu só estou, como diz assim, fazendo suposições, né? E o que nós podemos fazer? Bom, a única ferramenta que nós, produtores brasileiros, temos é não vender. Eu venho dizendo isso há muito tempo. Aí, se nós não vendermos, veja bem, uma coisa é a Bolsa de Chicago, que é movida por especulações e tal, e outra coisa é o preço do produto físico. Se nós não vendermos o produto físico, porque esse é o que é consumido, o contrato de Chicago não é consumido, né? Tem que ser liquidado. O que se consome é a soja, o milho, que é o físico. Então, se nós não entregarmos o físico, nós não vendermos o físico, o consumidor tem que vir buscar ele. Então, há uma compensação no aumento do prêmio. Então, quem tem o físico, isso é a única arma que nós temos. Aí um produtor alguns já me disseram, João, eu não posso segurar porque eu já entreguei para trade. Tudo bem, então entregou, tá bem, mas não fixa, também ajuda. Por quê? Porque a hora que for carregar esse navio com a tua soja dentro, né, a trading tem que fixar o preço tem que estar definido na hora do embarque para fazer a negociação dos documentos, né? A hora que carregou, tem que pegar os documentos, por exemplo, uma trade vendeu para a China, quando ela carregou, ela tem que ter um preço para fazer uma fatura, cobrar da China, a China pagar o dólar para ele, isso é o normal. Se essa soja que ele está botando no navio é uma soja que tu entregou para ele e tu não fixou ainda, ele é obrigado a comprar em Chicago, ficar long em Chicago. Já que ele não comprou de ti, não fixou o preço ainda, tem que comprar em Chicago, tá? Então isso até ajuda a melhorar a bolsa. Então não vamos vender o preço. Essa é uma recomendação que eu faço. E para o futuro, o que nós podemos fazer? Temos que melhorar a nossa infraestrutura. Nós temos o preço de logística mais caro do mundo. Não é porque a fazenda lá em Diamantino ou lá em Sinop o frete é muito caro para o porto, ou seja lá o que for. Mas não é por essa razão. É o preço do quilômetro que é caro, porque nós não temos estrada, um monte de coisa. Nós temos uma logística muito cara, e principalmente que nós concentramos isso, nós temos que escoar uma safra inteira em 3 meses. Quer dizer, isso é suicídio até, eu diria. Então, vamos melhorar também a nossa infraestrutura, cada um fazendo seus armazéns, para segurar o produto, para não ter que jogar no mercado uma quantidade tão grande num momento só. Meus amigos, agora é rezar para esse mercado se recuperar. Tem um fator aqui interessante.
O mês de fevereiro, historicamente, fecha em alta, porque é o mês que se faz uma média de preço para determinar o preço do seguro da soja americana. Então, historicamente, fevereiro sempre fecha em alta. Vamos ver se até isso vai furar esse ano, né? Meus amigos, para todos um bom final de semana. A gente se vê aqui na semana que vem. Um grande abraço.